Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa live. 1945 marca o final do Estado Novo de Getúlio Vargas, o final da Era Vargas. O governo de Getúlio, de 1950 até a sua morte, é o chamado governo democrático de Getúlio. Algumas considerações eu preciso fazer para a gente finalizar o período da Era Vargas. Em primeiro lugar, vale a gente ressaltar, é o primeiro presidente da República a visitar uma aldeia indígena. Ele cria o chamado Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Inaugura também uma chamada Marcha para o Oeste, onde o Brasil se expande em direção àquela região para efetivamente estar presente naquelas áreas. A legislação trabalhista da época não se estendia a todos os trabalhadores. A lei, a CLT, valia somente para os sindicatos ligados ao governo, os chamados sindicatos pelegos. O que é um sindicato pelego? É aquele que é atrelado ao governo. Sindicatos independentes não têm direito trabalhista. E os direitos não se estendiam aos trabalhadores do campo, eram restritos aos trabalhadores urbanos. Quando Getúlio sai do governo e acontece a reabertura democrática, começa a organização de partidos para disputar a eleição. Então, os primeiros partidos que se criam a partir deste período para disputar as eleições presidenciais que se dariam em 1946 é o PTB, criado por Getúlio Vargas, a UDN, oposição a Getúlio, de Carlos Lacerda, o PSD e o Partido Comunista Brasileiro. O PSD também é um partido ligado a Getúlio e a gente vai destrinchar esses partidos no próximo slide. Por hora, eu só quero dar uma informação para vocês. O cenário político é tão político que, dentro do contexto do movimento queremista, o próprio Luiz Carlos Prestes, esposo de Olga Benário, na figura do Partido Comunista Brasileiro, dá apoio a Getúlio. A filha, a dona a Anita Leocádia, que está aí já mais velha na foto, essa foto é de 2013, ela afirma que o pai dela fez o que o partido pediu, mas que eles não apertaram a mão no palanque. A UDN, União Democrática Nacional, é um partido que convenciona dizer que é de direita. Eles defendem o liberalismo econômico e o capitalismo. Carlos Lacerda vai se tornar o principal opositor de Getúlio Vargas. O capital estrangeiro deveria, segundo este partido, entrar no Brasil livremente, o que foi afastando gradativamente os membros deste partido ligados à esquerda. Eles visavam congregar todas as forças em oposição a Getúlio Vargas. O Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, também volta à legalidade neste período. Vargas vai surpreender criando dois partidos sob o seu controle, sob o seu domínio. Ele cria o PSD, que é o Partido Social Democrático, que é a elite varguista, são aqueles que antigamente foram nomeados interventores para os estados, ainda no período do governo de Getúlio Vargas, que a gente chama de governo provisório. E do outro lado, Getúlio cria o chamado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que organiza os trabalhadores em prol de Getúlio. É um partido das massas trabalhadoras voltado para apoiar Getúlio Vargas em suas intenções políticas. A indústria brasileira crescia muito neste período e existiam muitos trabalhadores que precisavam ser capitaneados como um eleitorado em potencial para as intenções políticas de Getúlio Vargas. A campanha presidencial de 1945, então, não contou com Getúlio Vargas. De um lado, existia a UDN, cujo representante era Eduardo Gomes. E os partidos criados por Getúlio, PSD e PTB, vão indicar Eurico Gaspar Dutra. As pesquisas eleitorais mostravam a derrota dos partidos de Getúlio. Mas, dias antes da eleição presidencial, Getúlio Vargas vai às rádios e declara apoio a Dutra. Esse apoio foi decisivo, porque com um curto espaço de tempo, Dutra virou o resultado das eleições e ganhou a presidência. Getúlio Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e Luiz Carlos Prestes acabou também sendo eleito senador pelo Distrito Federal. Então a gente percebe que o grupo de Getúlio teve 55% das intenções de voto e a UDN amargou 34%. O governo de Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1950, é o início da Guerra Fria. Então a gente vai perceber uma tentativa dos Estados Unidos de controlar muito mais o Brasil.
Gaspar Dutra colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Ele vai caçar mandatos e perseguir os comunistas. Rompe relações com a União Soviética. Tem uma política claramente entreguista. Acabou com as reservas brasileiras conquistadas durante a Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, a balança comercial brasileira obteve um superávit muito grande e o Brasil tinha um saldo positivo em relação aos outros países, alguns outros países do mundo. Porém, com a política equivocada de importações do governo de Dutra, a gente perdeu todas as nossas reservas. Ele proíbe greve e afastou-se gradativamente do Partido do Povo de Getúlio, do PTB, aliando-se gradativamente ao UDN, que havia sido oposição a ele no processo eleitoral. Diante da formação da OEA, Organização dos Estados Americanos, em que os Estados Unidos querem exercer o seu poder de influência na América Latina como um todo, no Brasil existe a criação da ESG, que é a Escola Superior de Guerra, com o objetivo de formar militares para perseguir e combater o comunismo. Percebe o alinhamento ideológico de Dutra com os Estados Unidos? Em oposição às suas propostas de governo durante o período eleitoral? Porque na eleição, no processo eleitoral, ele estava com um lado dos nacionalistas. Ele estava junto com os nacionalistas. E depois que assumiu a presidência, o seu governo se tornou um governo que entreguista, ligado e atrelado ao UDN. No plano de desenvolvimento da nação, o governo de Dutra vai criar o chamado Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, com o objetivo de desenvolver o Brasil nessas áreas. Esse plano foi um fracasso, não obteve sucesso. Só houveram algumas poucas iniciativas satisfatórias no âmbito das estradas, né, que ligavam Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o tempo passou e deu-se a eleição de 1950. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E na eleição de 1950, Getúlio Dornelles Vargas é candidato à presidência da República mais uma vez e vai fazer uma campanha de enfrentamento a Eduardo Gomes da UDN, que havia perdido a eleição anterior para Dutra. Aqui a gente tem o resultado da eleição. Getúlio Vargas venceu o processo eleitoral. Ele teve 48,70% das intenções de voto. Venceu em todos os estados em vermelho no mapa. Eduardo Gomes, da UDN, venceu nos estados em laranja. E Cristiano Machado nos estados em amarelo. Getúlio voltou ao poder nos braços do povo, como havia prometido. Alguns podem dizer que isso significa, então, que ele não era tão odiado pelo povo e que os benefícios trabalhistas que ele deu foram decisivos para que ele vencesse o processo eleitoral, mesmo tendo sido um ditador durante tanto tempo no Estado Novo. Temos, então, o primeiro mandato presidencial de Getúlio Vargas de forma democraticamente eleita, de 1950 até 1954, e a gente vai estar navegando no seu mandato deste período. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existia um investimento na relação do Estado brasileiro com os empresários. Ocorre um investimento na indústria com o capital nacional, juntamente com o capital estrangeiro. Mas o capital estrangeiro que entra no Brasil entra de forma direcionada para atuar em determinadas áreas. É o fim do entreguismo de Dutra. É fundado neste período o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para desenvolver as regiões do Brasil. E também uma política de valorização da agricultura e continua o processo de valorização e fomento da indústria. É durante esse período, por exemplo, que a Petrobras começa a sua produção. Getúlio Vargas vai promover um aumento de 15% no pagamento de imposto de renda para os mais ricos. Então vai haver o maior descontentamento das elites brasileiras com o governo de Getúlio Vargas, tendo em vista que houve um aumento de 15% no imposto de renda pago pela elite. Os Estados Unidos determinou que o Brasil deveria entrar na Guerra da Coreia para apoiá-lo, e o Brasil não o fez.
Brasil não apoia os Estados Unidos na Guerra da Coreia. Ocorre também o fim dos empréstimos dos Estados Unidos ao Brasil na forma de retaliação pela ausência do Brasil no conflito. Estratégias para o desenvolvimento de uma indústria automotiva. E aí a gente vai ver que o embrião das indústrias automotivas no Brasil estão sendo criadas aqui, e daqui a pouco, né, o presidente Juscelino Kubitschek vai começar a colher estes louros da produção de automóveis no Brasil. Nada se compara à batalha que foi feita no Brasil em torno da Petrobras. A Petrobras foi obstaculada, segundo Getúlio Vargas, até o desespero. Por quê? Porque os entreguistas queriam que as indústrias internacionais viessem ao Brasil e participassem da exploração do petróleo. Mas o governo de Getúlio Vargas queria uma indústria nacional, com capital nacional, uma estatal. Então começa a campanha: o petróleo é nosso, para fazer da Petrobras uma empresa 100% brasileira. E, de fato, Getúlio cria a Petrobras com capital 100% brasileiro, uma estatal. Percebam que a Petrobras gera polêmica desde sua criação, desde sua fundação. Quando ela foi criada, existia uma batalha muito grande, se ela seria criada com capital estrangeiro ou se ela seria criada com capital nacional. E aí a ideia de privatização que existe hoje não é uma ideia de hoje. Desde o momento de sua fundação já existe essa briga estatal ou particular. E aí a criação de uma Petrobras nacional faz gerar um aumento muito grande no número de opositores de Getúlio Vargas. Nesse momento do governo de Getúlio também existe a estratégia de criação da Eletrobras para garantir, né, a energia elétrica para o fomento das demais indústrias do Brasil. Essa é uma imagem que mostra Getúlio durante a produção de petróleo, onde ele mancha a mão de petróleo, na ideia de simbolismo de que eles estão começando a produção do petróleo. E também a gente tem no Congresso as imagens da campanha O Petróleo é Nosso e a grande oposição que Getúlio enfrentava durante o seu governo. É um período de grande inflação, talvez gerada ainda do governo Dutra, e os remanescentes destes problemas econômicos estavam afetando o governo de Getúlio Vargas. Então existia uma carência muito grande de alimentos. E aí o partido da UDN e o Partido Comunista não vão poupar críticas ao governo de Getúlio Vargas, organizando panelaços, passeatas e manifestação. As panelas vazias soavam em protesto à falta de alimentos durante o governo de Getúlio Vargas. Os opositores de Getúlio tinham medo de que Getúlio não soubesse enfrentar esta oposição e acabasse trazendo mais um golpe de Estado ao Brasil. Também existiam manifestações contra os baixos salários. E isso causou uma comoção no ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, João Goulart, este nome será muito familiar para a gente, fez a propaganda de 100% de aumento sobre o salário mínimo, mas não consultou o presidente sobre isso. Quando ele propagandeou o aumento de 100% sobre o salário mínimo, os trabalhadores amaram a ideia. Então Getúlio não tinha mais como dizer que não iria dar. Mas quando Getúlio dá 100% de aumento sobre o salário mínimo para os trabalhadores... Taca, 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 taca fogo no parquinho. Taca, 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 e taca fogo no parquinho. Taca, 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 e taca fogo no parquinho. Isso vai gerar uma onda de protestos e manifestações dos empresários enorme contra Getúlio. Então, em 1953, os trabalhadores brasileiros começaram a ganhar igual a militares. E isso faz com que a oposição comece a defender o impeachment do presidente Getúlio Vargas. A cada ação de Getúlio, aumentavam-se a oposição ao presidente. Até que a corrupção no governo e a imprensa começam a explodir o governo de Getúlio, ou implodir o governo de Getúlio. Escândalos de corrupção assolaram a presidência. Inclusive, com um dos integrantes da guarda pessoal de Getúlio comprando fazendas milionárias, sendo ele um trabalhador assalariado. Dizia-se que Getúlio não tinha conhecimento de nada disso que estava acontecendo.
mas a corrupção estava instaurada no governo de Getúlio Vargas. E a imprensa marretava Getúlio. E o principal opositor de Getúlio Vargas é Carlos Lacerda, da UDN. Uma das acusações contra Getúlio Vargas estava no fato de que ele usou da cadeira da presidência para pedir ao Banco do Brasil que emprestasse dinheiro para seus aliados abrirem um jornal, à última hora. A oposição a Getúlio Vargas estava no jornal de Carlos Lacerda, o jornal da Tribuna da Imprensa, no jornal O Globo, de Roberto Marinho, e na família Mesquita, que era a dona do jornal O Estado de São Paulo. É então que nós nos deparamos com um atentado na Rua Toneleiros, em que tentaram matar Carlos Lacerda, o opositor a Getúlio. Vai! O tiro acertou o pé de Lacerda, que supervalorizou o ferimento que recebeu, inclusive mandou engessar a perna inteira, mas acabou matando o Major Vaz. Acabou se descobrindo que o mandante do atentado era Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. A imprensa de Lacerda vai tripudiar em cima de Getúlio Vargas, acusando-o de sem moral e de ser o verdadeiro mandante do atentado. Chamado de corrupto, de criminoso. Getúlio Vargas, inclusive, foi vaiado em um discurso. Tal, na minha opinião, isso deve ser uma das coisas que mais feriram ao presidente, dentro da ideia de vaidade, que com certeza ele tinha. Só um homem é responsável por este crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhe dá audácia para atos assim. Esse homem tem nome e endereço certo. É Getúlio Vargas e está sentado na cadeira da presidência da República desse país. Lacerda, o major estava a serviço da aeronáutica ou estava trabalhando como seu segurança? O major assassinado tinha apenas 32 anos. Deixou viúva e 4 filhos numa tristeza profunda. Pela honra da aeronáutica, afirmo que este crime não ficará impune. Brigadeiro Eduardo Gomes, o alvo era mesmo o Major Vaz ou o jornalista Carlos Lacerda? Brigadeiro Eduardo Gomes, em relação ao atentado, mas o Major Vaz. Vários generais assinaram um abaixo-assinado pedindo que Getúlio Vargas se afastasse da presidência da República. E ocorre uma fatídica reunião no dia 23 de agosto de 1954, em que os seus conselheiros deram uma sugestão a Getúlio, a do afastamento temporário. Essa é a posição da aeronáutica. A essa altura, o presidente já tem conhecimento desse documento. Quer dizer, então, que quando os oficiais da aeronáutica acharem que o presidente não serve, vão correr um abaixo-assinado numa ação entre amigos para depor o presidente, é isso? Nós não queremos a revolução, queremos a ordem. E o que está aí é a desordem e a bagunça. Os oficiais da aeronáutica reafirmam sua determinação em permanecer dentro da ordem. Consideram que a presente crise nacional só poderá ser resolvida satisfatoriamente com a renúncia do presidente da República. Pede a sua renúncia.
A minha sugestão é a prisão dos militares que assinaram o manifesto contra o governo. O simples fato de assinar já é o suficiente para uma prisão disciplinar rigorosa. Também deveríamos solicitar o estado de sítio. Assim que a mensagem chegar ao Congresso, muda o ambiente. Não. Isso não é necessário. Os criminosos já estão presos. Os fatos devem continuar sendo averiguados. Não devemos dar mais pretexto aos militares. Não há por que se preocupar. Se a aeronáutica e a marinha forem além de um manifesto, um pedaço de papel, eu tenho como contê-los. Então, por que o senhor não põe fim às reuniões do Clube da Aeronáutica e do Clube Naval? São movimentos subversivos que precisam ser proibidos. O senhor não faz nada. E depois do manifesto da Aeronáutica, vem o manifesto da Naval. O senhor não se surpreenda se aparecer o manifesto do Exército. Pois eu asseguro ao senhor que do Exército não vai surgir nada. Positivamente, o único homem que não pode mexer na Constituição do país sou eu. Eu já rasguei duas. Não posso fazer isso de novo. Eles estão induzindo a opinião pública para segurar um golpe. Meu pai foi ditador, isso nunca lhe pesou nas costas. Agora ele não vai agir como se estivesse numa ditadura. Nem que isso custe seu próprio governo. A confiança. Já existe o manifesto dos generais. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. De 80, 37 já assinaram. Presidente, apesar do adiantado da hora, eu sugiro que a reunião ministerial seja convocada imediatamente. É preciso tomar uma decisão sobre o futuro do governo. Acredito que a maior parte do Exército não está disposta a combater a aeronáutica e a marinha. Eu sou a favor da resistência armada. Se o general Zenóbio me der tropa, eu prendo. Não seja por isso, eu te dou uma tropa para comandar e você vai lá e prende o Eduardo Gomes. Ministro, alguns generais estão reunidos no Ministério exigindo a renúncia. Por que o senhor não vai falar com eles? Almirante, aqui quem fala em nome do Exército sou eu. O senhor, se quiser, fala em nome da Marinha. Eu defendo expressamente a renúncia, culpado. Eu temo que uma resistência armada, nesse momento, possa provocar derramamento de sangue. Muito sangue. A decisão, portanto, senhor presidente, é exclusivamente sua. Já que os senhores não decidem, eu vou decidir. A minha determinação é de que os ministros militares mantenham a ordem e o respeito à Constituição. Nessas condições, estarei disposto a solicitar uma licença até que se apurem todas as responsabilidades. Caso contrário, se resolverem impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui o meu cadáver. Boa noite, senhores. Senhores, o Zenóbio comunicou a licença. E quando perguntaram se o Dr. Getúlio ia voltar, ele respondeu que, apesar dos termos da nota redigida, ele ouviu em conversa entre alguns ministros que a licença é definitiva. Zenóbio disse isso. As palavras dele foram: a licença é pró forma, ele não voltará. Meu pai não vai renunciar. Eu tenho certeza disso. Benjamin, o presidente precisa saber disso imediatamente. Eles não aceitaram a licença temporária. Zenóbio disse aos oficiais que você não vai voltar. Isso significa que eu estou deposto? Não sei. Vivo, eu não me entrego.
Vargas se vê pressionado pelas elites entreguistas e pela UDN, muitos insatisfeitos com a criação de uma Petrobras estatal. Se vê pressionado pelas multinacionais, pelos Estados Unidos, por grande parte da imprensa, pelos militares, até pelo povo, que desconfia de seu envolvimento nos casos de corrupção. A gota d'água foi o atentado da Rua Toneleiros contra Carlos Lacerda, que acabou matando o militar. O povo estava contra Getúlio. O povo condenou Getúlio. Foi Alzira Vargas, filha de Getúlio, quem primeiro encontrou o corpo. A notícia do suicídio de Getúlio rapidamente correu todo o país e moveu a opinião pública, que a partir da sensibilização gerada pela Carta Testamento de Getúlio Vargas, mudou de opinião em relação ao presidente e passou a perdoá-lo. O perdão foi acompanhado de uma série de protestos, passeatas e manifestações contra os opositores de Getúlio Vargas, que resultou na depredação do prédio da Globo e da Embaixada dos Estados Unidos. Aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. O vice-presidente Café Filho foi empossado presidente da República. O general Zenóbio da Costa não participou do governo. Alegou que não poderia compactuar com uma trama indigna e diabólica. Carlos Lacerda se elegeu deputado federal com votação recorde. Gregório Fortunato, João Valente, Climério de Almeida, José Soares e o pistoleiro Alcino do Nascimento foram condenados pela morte do major Rubens Vaz e pela tentativa de assassinato de Carlos Lacerda. Gregório acusou o general Mendes de Moraes, os deputados Evaldo Lodge e Dantão Coelho e o irmão do presidente, Benjamin Vargas, como sendo os incentivadores do atentado contra Lacerda. Todos foram investigados e considerados inocentes pela justiça. Se não fosse o suicídio de Vargas, 1954 já teria sido 1964. Você verifica, as lideranças de 64 são as mesmas lideranças de 54, com os mesmos objetivos. Para mim, este é o aspecto mais importante do suicídio de Vargas. Tancredo Neves.